Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa série de 3 vídeos que eu irei fazer sobre essa obra. Dessa feita eu não vou abordar, vou mostrar o sumário que eu já mostrei no primeiro vídeo, tá? Na primeira parte. E eu já vou direto ao ponto, tá? Eu vou mostrar o capítulo 3 para vocês aqui, conforme eu tinha falado no primeiro vídeo, tá? Porque o capítulo 3, ele vai mostrar a análise gramatical, lexical, comparando Hebreus, Lucas e Atos. Aí você pode perguntar, será que tem provas para a tese de David Allen ser comprovada? Que, de fato, Lucas pode ter sido o provável autor de Hebreus? Tem muita base, tá? E tem muito sentido. E o peso maior e as evidências maiores pesam para a autoria lucana do que a autoria paulina, a autoria de Apolo e a autoria de Barnabé. Isso aqui é ponto pacífico, tá certo? Então vamos lá. O David Allen, ele começou o seminário teológico em 76. De 76 a 83, ele termina o seminário teológico, né, e inicia o doutorado. E o seu doutorado, ele foi orientado pelo seu professor na época, né, a trabalhar o livro de Hebreus, a autoria lucana. Ele já tinha essa fixação, né? Então, de 83 a 87, foi 4 anos ele trabalhando no doutorado dele. A sua dissertação foi aprovada, a banca aprovou, e de 87 até agora, são 35 anos, ele trabalhando diretamente estudando, pesquisando a autoria lucana de Hebreus. 35 anos, de 87 a 2022. Aí, esse trabalho envolve aí mais de 40 anos de pesquisa que deu nesse livro que a editora Carisma trouxe para nós, tá? E eu vou trabalhar agora aqui o capítulo 3. O capítulo 3, tá? Antes de eu mostrar para vocês o capítulo 3, que ele vai trabalhar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vai trabalhar o argumento linguístico, aí as provas lexicais, estilísticas e a evidência linguístico-textual, o texto. Comparar palavras que só aparecem lá em Lucas, Atos e Hebreus, o estilo e várias passagens que envolvem o conhecimento de medicina, como se um médico tivesse escrito a carta aos Hebreus, e Lucas era médico, então a evidência pesa muito para isso, né? E ele vai mostrar o prólogo de Atos, de Lucas e de Hebreus, é muito parecido, enfim. Mas antes de eu ir para o capítulo 3, eu vou mostrar rapidamente aqui o capítulo 2, aonde nós temos Barnabé, Apolo e Paulo, os 3 supostos também escritores de Hebreus. Então ele vai trabalhar o argumento a favor de Barnabé, o argumento a favor de Apolo e o argumento a favor de Paulo. Rapidamente, vamos lá. Página 61. Todos os capítulos são maravilhosos, né? Mas para mim um ápice é o capítulo 3 e o capítulo 7. É o ápice. Por que o ápice? Porque o capítulo 6, capítulo 7 ele vai fazer a reconstituição histórica, falando quem é Teófilo, enfim. Mas isso fica para o último vídeo, a terceira parte. Vamos lá, capítulo 2. Barnabé, Apolo e Paulo. Ele começa assim, ó. De todos os candidatos para a autoria de Hebreus, quem recebeu o maior apoio nos tempos modernos, embora a teoria paulina tenha se enfraquecido gradativamente, a ponto de ser defendido raramente pelos especialistas no dia de hoje. Por quê? Porque a evidência mostra
que não foi Paulo que escreveu, pelo estilo. Se você pegar as 13 cartas de Paulo e comparar com Hebreus, é totalmente diferente. Não tem porquê, se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, por que ele mudou? Nós temos muitas cartas de Paulo para comparar. Mesmo que os assuntos sejam diferentes, igrejas diferentes, problemas diferentes nas comunidades cristãs, o estilo de Paulo não muda. Tá? A teologia de Paulo é outra. Né? Foca mais a justificação pela fé e por aí vai. Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Foi Barnabé, Apolo e Paulo. Consideraremos as provas a favor e contra essas candidaturas. Ele começa a falar do argumento a favor de Barnabé. Barnabé, companheiro de Paulo, na sua primeira viagem missionária, um homem de muita erudição, né, era um homem rico também, foi que apresentou Paulo aos apóstolos, segurou a batuta ali. Né? Alguns falam que Barnabé era até parente de Paulo, né? Pela proximidade de ambos. Enfim, ele começa aqui, ó. Barnabé recebeu apoio de especialistas antigos e modernos. Tertuliano propôs essa hipótese, escrevendo de tal modo para dar a entender que não tinha dúvidas a respeito disso. Abre aspas, citando aqui Tertuliano de Cartago, um dos grandes aí, pais da igreja, né? Porque ainda assim existe uma epístola aos Hebreus sob o nome de Barnabé, um homem suficientemente credenciado por Deus, como aquele que Paulo tinha o mesmo nível, na incessante obediência com relação à abstinência. Ou será que eu e Barnabé não temos o direito de trabalhar? Além disso, é claro que a epístola de Barnabé possui uma aceitação maior das igrejas do que aquele pastor apócrifo de adúlteros. Né? Aqui, ó. Ele existia naquela época uma epístola falando que era de Barnabé, mas hoje já se tem a ideia que é pseudônima, né? Alguém escreveu com o nome de Barnabé. Então não foi o Barnabé que escreveu. Encontramos outro apoio a Barnabé no Tractus Orígenes, de Gregório, de Elvira, que escreveu: O Santíssimo Barnabé diz: Por ele oferecemos sacrifício dos lábios que reconhece seu nome. Essa é uma referência a Hebreus 13:15, fazendo com que Gregório atribua Hebreus a Barnabé. Filástrio, bispo de Brécia, no século IV, também fala de Hebreus como uma carta de Barnabé. Jerônimo, cerca de 345 a 419 d.C., declarou que se cria que Hebreus se tratava de uma carta de Paulo, ainda que muitos considerassem como de Barnabé, Lucas ou Clemente. O Códice Claromontano, o Códice Claromontano lista a Epístola de Barnabé entre os livros canônicos. Os cálculos estequiométricos para esta carta são muito próximos aos de Hebreus. Por causa disso, o Westcott, que tem um comentário sobre Hebreus, né, sugeriu que provavelmente se trate da mesma carta. Embora essas provas não sejam importantes ou conclusivas, existem provas entre os pais da igreja que sugerem que o autor foi Barnabé. Essas provas se identificam claramente com a tradição ocidental latina, uma tradição que negou taxativamente a autoria paulina. As outras provas reunidas pelos especialistas para apoiar a autoria de Barnabé são estas. Primeiro, ele era um levita de Chipre, era judeu, e por causa disso seria compreensível o seu interesse pelo sistema de rituais e sacrifícios do Antigo Testamento, então ele era da tribo de Levi. Segundo, Barnabé era membro do ciclo de convívio de Paulo e provavelmente teve contato com Timóteo, já que Timóteo veio da área evangelizada por Barnabé e Paulo. Tá? Terceiro argumento a favor. A perspectiva helenística, a cultura grega, né, de Hebreus, sugere a alguns especialistas que Barnabé era o autor. Quando os helenistas de Antioquia foram evangelizados, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para coordenar esse novo movimento. Barnabé é chamado filho da exortação ou da consolação. E a epístola aos Hebreus é chamada pelo seu autor de uma palavra de exortação. 5. Quinto ponto. O tom paulino da epístola pode vir de Barnabé, por ele ser companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária,
tendo a mesma perspectiva e estrutura conceitual dele. Thiers afirma que Hebreus foi escrita em uma coautoria de Paulo e Barnabé. Ele acreditava que Barnabé era o autor inicial, que consentiu com a conclusão escrita por Paulo, que desse modo adotou todo o documento. Então você vê os argumentos a favor de Barnabé. O destaque de Barnabé em Atos, aliado à sua formação levítica, faz dele um forte candidato à autoria de Hebreus, especialmente se tivesse sido escrita para a igreja de Jerusalém. Entretanto, a maior fraqueza dessa sugestão é que não existe nenhum escrito disponível de Barnabé para comparar com Hebreus. Se Barnabé escrevesse aí 2 cartas, 3 cartas no Novo Testamento, aí você ia comparar, né, e ia bater o martelo, se foi Barnabé de fato. Mas não temos nada de Barnabé. Então, é só especulação. A denominada epístola de Barnabé é considerada espúria. Blick considera a visão de Tertuliano como um lapso acidental da parte de Tertuliano, que surgiu de sua confusão de Hebreus com a epístola de Barnabé. É claro que isso não significa que Barnabé não poderia ter sido o autor de Hebreus. Só significa que não temos material adicional com o qual podemos conduzir estudos comparativos. Não dá. Porque não escreveu nada. E se ele escreveu, se perdeu. Né? E ele sempre vai trabalhar o tempo todo notas de rodapé. Continuando aqui, você começa agora o apoio, o argumento a favor de Apolo. Eu não vou ler o de Paulo, tá? Não, porque nós já conhecemos os argumentos a favor de Paulo, então não tem necessidade de repeti-los. Aqui, ó, a sugestão que possivelmente é a mais popular nos estudos no Novo Testamento é que Apolo escreveu Hebreus. Lutero foi o primeiro a fazer essa sugestão. Por isso é importante observar que nenhum dos pais da igreja considerou essa hipótese, tá? Nem mesmo a escola alexandrina, que elegeu Apolo como líder, como seu líder principal. É curioso que os pais da igreja nunca mencionaram Apolo como autor possível, embora tenham tido várias oportunidades de fazer isso. Quem defende Apolo faz isso com base na descrição que Lucas faz dele em Atos e na descrição de Paulo em 1 Coríntios. Aparentemente, ele era um grande orador e poderoso nas Escrituras. 2 características que realmente se encaixam no autor de Hebreus. Ele era membro do ciclo de convívio de Paulo, fato que poderia explicar as influências paulinas da carta. Ele também andava com Timóteo, tá? Como autor de Hebreus. O vínculo de Apolo com Alexandria parece explicar o suposto tom alexandrino do livro. Entretanto, os especialistas cada vez mais questionam esse ponto. R. Williamson qualificou mais seriamente o desafio contra o suposto platonismo do autor de Hebreus, bem como a denominada influência de Filo. Ele demonstrou que o culto levítico do Antigo Testamento e o ambiente tipológico trazem uma explicação melhor para a abordagem do autor do que qualquer suposta influência alexandrina. Ele prossegue enumerando várias diferenças entre o pensamento alexandrino e a epístola. E o estudo de D. Runia sobre isso o levou a uma posição moderada. Ele observou que a correspondências linguísticas, hermenêuticas e temáticas são impressionantes e indicam que o autor de Hebreus deve ter conhecido a herança de Filo, mas permanece uma diferença demonstrável nas esferas de pensamento. Então não passa de especulação. E aí depois ele trabalha o argumento de Paulo, né? Que foi Paulo que escreveu. Enfim, e muitos pais da igreja defendiam a autoria paulina. Muitos pais da igreja. Tá? Isso aqui é interessante. E vamos para o capítulo 3, que o tempo passa, né? A página 105. Aí você pode, mas isso só passa de especulação. Não foi Lucas que escreveu. Gente, tem muita base. Você não pode bater o martelo, mas aqui tem base, né? Você não pode descartar. E o cara, são 46 anos, né? Estudando. 35 se dedicando apenas a Hebreus. Ele é especialista em Hebreus. Inclusive, o seu doutorado, que eu falei para vocês, do ano 83 a 87, foi baseado em Hebreus. E depois disso, ele só estuda, né? Estudou todos os documentos, comentários, autores, pegou a patrística para falar de Hebreus, que é uma carta maravilhosa
E o melhor grego no Novo Testamento é o grego de Hebreus. Quem escreveu foi um erudito. Quem escreveu não foi qualquer um. Tá? Vamos lá, o capítulo 3. A obra do teólogo sempre é precedida e baseada na obra do filólogo. O ponto de partida óbvio em todo estudo de autoria consiste na linguagem do próprio texto. As comparações entre uma obra cuja autoria não se conhece e outra de suposto autor têm que começar em nível linguístico, com o propósito de fundamentar com os testemunhos externos e históricos. Não há como prosseguir na discussão de alguma autoria sem observar os fenômenos linguísticos. Começa-se estudando os dados léxicos. Deixa eu ver aqui. Começa-se estudando os dados lexicográficos, né? Lexicográficos e estilísticos em um nível discursivo mais básico das palavras, das expressões, das frases e das orações. E, por fim, do próprio discurso como um todo. Os dados linguísticos apresentam as provas mais fortes para apoiar ou negar a autoria, ou negar as teorias de autoria. Então, foi Lucas. Vamos comparar Lucas, Atos e Hebreus. Né? E aí o argumento pesa mais para a autoria lucana do que a autoria paulina. Tá? Aí ele vai falar Hebreus e o Novo Testamento. Tá? Ele vai pegar aqui palavras que aparecem em Hebreus e outros livros do Novo Testamento. Tá? Compara com Marcos, com João e as cartas petrinas. Tá? Ele vai falar aqui. Ele começa com uma comparação com Marcos e Hebreus, né? Mostrando o paralelo. Enfim, isso aqui é interessante, mas não vou ler por causa do tempo. Depois ele fala aqui, ó, Hebreus e o Evangelho de João, a similaridade. Né? O teólogo aqui, ó, que não sei pronunciar esse nome do camarada, ele cita 16 referências paralelas entre Hebreus e as cartas joaninas. Semelhanças principalmente conceituais ou teológicas, como uma alta cristologia, Jesus como Filho e Palavra, revelação de Deus, soteriologia e os prólogos, né, de João e de Hebreus, que enaltece a superioridade de Cristo, tá? Enfim, como a suprema revelação de Deus. Ele vai fazendo esse paralelo aqui. Depois ele vai fazer um paralelo muito interessante também de Hebreus e as cartas petrinas, 1ª e 2ª Pedro. Então ele vai pegar as palavras gregas que aparecem em Hebreus e em Pedro. Em Hebreus e em Pedro. E ele começa aqui, ó. A terceira que se nota, afinidade de vocabulares. Estas são as palavras comuns a 1 Pedro e Hebreus. Aqui está a palavra grega. Parepidemos, que aparece em Hebreus 11, 13, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 2, versículo 11. E não é usada mais em nenhum livro do Novo Testamento, só aparece em Pedro e em Hebreus. Aí ele continua aqui, ó. Mais palavras, tá? Que só aparecem em Pedro e em Hebreus. Rantismos. Essa palavra não se encontra em nenhum outro livro do Novo Testamento. Nas duas passagens, elas são utilizadas falando a respeito do sangue. Antítopos, também. Enoia, poimen, que é pastor, com referência a Cristo como pastor. Só aparece Pedro, primeira carta de Pedro, e Hebreus. Episcopel. Esse verbo não é encontrado em nenhuma outra passagem neotestamentária, só em Pedro, primeira carta de Pedro e Hebreus. Geomai, só aparece nessas passagens no Novo Testamento. Está aí as passagens. Tá? Quarto ponto, né? Que vai abordar aqui, ó. A quarta é que existem paralelos conceituais entre 1 Pedro e Hebreus. Jesus é exaltado acima dos anjos. O sacrifício de Cristo é definitivo. Os cristãos são descritos como um edifício. Então ele estava trabalhando Hebreus com outros livros do Novo Testamento primeiro, para chegar aos livros de Lucas, né? O Evangelho e Atos. Tá? O serviço cristão é comparado à oferta de sacrifício.
A linguagem de Paulo em Romanos 12, de 1 a 2, não é análoga neste ponto. Embora Paulo empregue tusia de modo parecido, ele usa o verbo paristemir, que nunca é usado para descrever o serviço sacerdotal. Quem estuda grego e quem é professor de grego vai amar essa obra, porque ele vai citar grego o tempo todo, né? Aí ele continua aqui, ó, tá? Então essa análise em 1 Pedro e Hebreus é maravilhoso, eu nunca vi, né? Nunca vi. E aqui o Allen, ele vai fazer, ó, a lista dele entre as semelhanças entre 1º e 2 Pedro e Hebreus, tá? Ele vai fazer uma análise dele, que ele estudou, análise comparativa. Aqui tá 1 Pedro e Hebreus. Aqui embaixo tá os capítulos e versículos, tá? 1 Pedro 3,15, relato. Você vai encontrar em Hebreus. Boa consciência. Tá aqui o texto de Pedro, o texto de Hebreus. Cristo morreu pelos pecados uma vez para conduzir-nos a Deus. Você vai ver Hebreus 9 e capítulo 3, versículo 18 de 1 Pedro. E por aí vai. Noé, boa consciência. Jesus foi para o céu, está à direita de Deus, com os anjos, subordinado a ele. Tá? A Cristo sofreu na carne. Eles prestarão conta a ele, já que ele julgará os vivos e os mortos. Amar uns aos outros, hospitalidade, participar do sofrimento de Cristo. O juízo que começa pela casa de Deus, rebanho de Deus, supremo pastor, sujeito aos presbíteros. Então, e por aí vai. Tá? Paralelo gigantesco que ele fez das cartas de Pedro. Tá? 1ª e 2 Pedro com Hebreus. Ele trabalhando aqui, ele trabalha nesse capítulo, essa parte, né? Hebreus com outros livros do Novo Testamento. Ele começa com Marcos, né? Depois ele começa aqui, ó, a semelhança lexicográfica entre Lucas, Atos, Paulo e Hebreus, tá? Então ele vai trabalhar as palavras gregas que aparecem aqui, tá? Ele continua falando sobre quantas palavras aparecem, tá? E aqui ele vai mostrar em tabelas, tabela 1, vocabulário exclusivo dos escritos de Lucas, nesse caso, Atos e o Evangelho de Lucas, e Hebreus no Novo Testamento. Aí ele vai mostrar para você a palavra grega, a tradução da palavra e a referência em Lucas e Hebreus. Palavras que só aparecem em Lucas e Hebreus. Depois ele vai fazer o paralelo entre Atos e Hebreus. Então, a palavra grega, metokos, é a palavra participantes. Aqui você tem as referências, tá? Você pode anotar aí, para depois você ler. Né? Você que estuda grego, que conhece grego, ou até as versões da Bíblia, né? Mas o grego é melhor. Depois a palavra palaio, que é envelhecer, só aparece em Lucas e Hebreus. A palavra eklepo, que é cessar, falhar. A palavra archegos, que é autor, que vem de arre, tá? Está aqui, ó. Ou melhor, eu falei Lucas, né? Que aparece nos escritos de Lucas, que é Atos e o seu Evangelho, tá? E aqui tem muita coisa, gente, olha só. Muitas palavras, eu não vou ler tudo, tá? Olha só. Aí você tem a palavra grega, a tradução e o texto onde aparece, tá? Aqui continua. As palavras que só aparecem em Lucas, Atos e Hebreus, só. Mostrando, e é muita palavra. Ele fala que existe 58, né, palavras que só aparecem nesses 3 livros da Bíblia, né? Então, será que é coincidência? Ele fala que não é coincidência, né? Porque Lucas tinha um vocabulário próprio, a forma de escrever, de falar, assim também como o escritor da carta aos Hebreus. Isso é uma evidência, é uma das evidências, tá? É uma das evidências, porque se Lucas escreveu, vamos comparar. Então, há muitas palavras. Olha só, você tem a palavra grega, você tem a tradução e você tem os textos.
onde aparecem essas palavras. Então é muita coisa para você pegar o dicionário, você pegar o Novo Testamento grego, ler as palavras, estudar, comparar e por aí vai. E tirar suas próprias conclusões, tá? Olha assim, é muita coisa, tá? Uma palavra polites, que é cidadão, lutroses, redenção, tá? E por aí vai. Olha o tanto de palavra. Então imagina o esforço que o Allen fez estudando, né? Palavra por palavra, pegando Hebreus, pegando Lucas, pegando Atos. É muita coisa, gente. Muita coisa, tá? Aqui termina. Aqui termina. E ele escreve aqui, ó. Hebreus contém 169 rapax legomena. O que é um rapax legomena? É quando a palavra só aparece uma única vez no Novo Testamento. Rapax legomena é quando a palavra só aparece naquele livro e só é usada uma única vez por aquele escritor. É um rapax legomena, tá? Aí ele fala, e 168 outras palavras não encontradas em Lucas ou Atos. É interessante o fato de que Hebreus e Lucas Atos possuem a maior proporção de rapax legomena com relação ao vocabulário total em todo o Novo Testamento. As duas obras são conhecidas por seus vocabulário rico. Lucas tinha um vocabulário rico, até porque ele era um erudito. E Hebreus também tem um vocabulário rico, né? Hebreus tem uma contagem total de palavras de 4.942, compreendendo o vocabulário total de 1.038 palavras, distribuídas das seguintes formas. Aqui é para quem gosta de português, né? Substantivos, verbos, nomes, adjetivos, advérbios e outros. Então aparece 354 substantivos, aí ele coloca a porcentagem aqui, ó, que está 34,1% do vocabulário, 300 ou 361 verbos, que dá 34,8% do vocabulário, 0,8% do vocabulário, né? Ou melhor, dos verbos, 36 nomes e por aí vai. Então, é um estudo exaustivo esse capítulo 3, né? Exaustivo das palavras. Aí depois ele vai começar aqui, ó, a relação entre Lucas, Atos, Paulo e Hebreus, né? Ele vai trabalhar aqui de maneira espetacular, maravilhosa, maravilhosa. A teologia de Lucas, a teologia de Paulo e a teologia da carta aos Hebreus. Então, a teologia da carta aos Hebreus, as palavras que aparecem, se aproxima mais de Lucas do que Paulo ou as suas cartas. É isso que ele vai tratar aqui, tá? Olha só. Aí ele vai citar vários teólogos, vários comentaristas, vários eruditos que estudaram Hebreus, viram essa semelhança, tá? E aqui tem um paralelo muito bom, né? Que ele vai falar aqui, ó, sobre Hawkins. Hawkins foi um grande erudito que traça as seguintes comparações com relação à comparação entre o vocabulário dos evangelhos e do Corpus Paulino. Quando se fala do Corpus Paulino, fala das cartas que Paulo escreveu, né? O conjunto das cartas de Paulo, ele vai comparar. Aí ele fala aqui, ó, Hawkins. 32 palavras se encontram somente em Mateus, ou Mateus e Atos, e em Paulo. 22 palavras, né, se encontram somente em Marcos, ou Marcos e Atos, palavras gregas, tá? E em Paulo. 103 palavras se encontram somente em Lucas, ou Lucas e Atos, em Atos. E em Paulo. 21 palavras se encontram somente em Marcos, ou João e Atos, e em Paulo, tá? E aí ele vai esmiuçando aqui, ó. E o tempo todo você vai ver aqui nota de rodapé, tá? Mostrando as fontes que ele comentou. Muita fonte, muita coisa. Depois ele vai trabalhar, ó, Lucas, Atos, Hebreus e os livros apócrifos, os livros não inspirados, tá? Ele vai citar Macabeus e aqui ele vai falar, né, o estudo minucioso que o erudito, o grande erudito, né, estudou sobre isso, Clark,
E Clarke, ele faz um apanhado dos livros apócrifos, pegando Macabeus, segundo Macabeus e terceiro Macabeus, e comparando com Atos. E ele vai falar que a semelhança é muito grande. Então, o autor de Atos, que é Lucas, conhecia muito bem a história, né, dos Macabeus. Então ele vai falar aqui, ó. Outra informação linguística interessante surge da comparação entre o vocabulário de Lucas, Atos e Hebreus com alguns livros apócrifos, especialmente o livro de Macabeus. Clarke elaborou as seguintes estatísticas: 37% do vocabulário de 2 Macabeus aparece em Atos. Isso não é coincidência, né? 35% do vocabulário de 2 Macabeus aparece em Lucas. 30% do vocabulário de 2 Macabeus aparece em Mateus. 22% do vocabulário de 2 Macabeus aparece em Hebreus. 44% do vocabulário de 3 Macabeus aparece em Atos. 43% do vocabulário de 3 Macabeus aparece em Lucas. 34% do vocabulário de 3 Macabeus aparece em Mateus. Aí ele vai pá. Aí ele fala do vocabulário das palavras também aqui, né? Então ele conclui assim, ó. Suas conclusões, Clarke, são esclarecedoras. Abre aspas, citando Clarke. Quando se permite, por um lado, o tamanho menor da carta aos Hebreus e, por outro lado, o número de palavras comuns que pode ser encontrado inevitavelmente entre um livro e outro, o grau de afinidade demonstrado entre Lucas e Atos e Hebreus com relação a 2º e 3º Macabeus aparece geralmente o mesmo. Esses números sugerem que Lucas deve ter lido 2º e 3º Macabeus, pela semelhança, né, antes de escrever Atos. Com certeza, o autor de Hebreus, que pertencia ao mesmo ciclo literário de Lucas, também conhecia esses livros. Até porque os livros apócrifos naquela época eram lidos, gente. Macabeus era muito conhecido. Tá? Assim como outros livros da literatura lá, a veterotestamentária. Ou veterotestamentária. Tá? E aqui, ó, essa parte também é maravilhoso, né? Os termos médicos e a linguagem de Hebreus. Se Hebreus foi escrito por Lucas, faz todo sentido, porque a linguagem médica, né, está presente. Leia o Evangelho de Lucas, pega os relatos de milagres de Marcos e de Mateus e compare com Lucas. Lucas é mais minucioso quando vai falar dos milagres. Por quê? Porque ele é médico. Então ele vai falar aqui, ó, a tradição da igreja primitiva identificava Lucas como médico. E essa tradição continua a ser aceita por muitas pessoas nos dias de hoje. Cerca de 25 anos antes do livro A Linguagem Médica de São Lucas, de 1882, Delitzsch, que foi Franz Delitzsch, um grande erudito alemão, sugeriu em um apêndice ao seu comentário de Hebreus que os termos médicos encontrados nessa carta se constituíam uma prova da autoria lucana. Lembrando que o Franz Delitzsch, Lutero, Calvino defendia a autoria lucana, né? Eu falei isso no primeiro vídeo mostrando lá para vocês, na introdução. Acreditar que Lucas era o autor independente, embora tenha escrito a pedido de Paulo e redigido Hebreus, a partir de afirmações deste apóstolo, Delitzsch afirmou que a vocação de Lucas como médico combinava bem com o conteúdo de Hebreus, com suas passagens que usam termos anatômicos. Uma palavra para espada ali, em Hebreus 4, versículos 12 e 13, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, pode ser traduzida como bisturi. E quem era o profissional que usava o bisturi no seu trabalho? Usava o bisturi no seu trabalho, era o médico. Tá? Então, termos anatômicos, nutricionais, capítulo 5, versículo 12 a 14, e terapêutico, que é o capítulo 12, versículo 12 a 13. 12 e 13, né? Que são linguagens de um médico. Logo depois foi lançada a obra de Hobart. Nessa obra ele cita provas de que os escritos de Lucas apresentam certa influência na medicina, como as obras de Galeno, Hipócrates e outros, levando a concluir que Lucas Atos foi escrito por um médico. Tá? Aí ele vai falar das contestações, né, que muitos contestaram essa obra de Hobart, enfim. Tá? Ele é bem honesto aqui, gente, não omite nada. Tá? Então ele vai citando várias obras, tá, de grandes eruditos, obras reconhecidas,
tá? Mostrando o peso a favor, o peso contra, os exageros e por aí vai. Mas a linguagem médica que aparece na carta aos Hebreus, tá? É clara, né? Nas passagens do capítulo 5, versículos 12 a 14, capítulo 4, versículos 12 e 13, e o capítulo 12, versículos 12 e 13, tá? Então ele trabalha essa abordagem médica, né? As terminologias que ele usa, né? Aqui, que ele usa aqui. Olha só. O aspecto importante a respeito dessa terminologia em Hebreus é que ela aparece em 3 passagens fundamentais, tá? A linguagem médica. A primeira coisa que nos impressiona em Hebreus 4, versículos 12 a 14, é que somente em Lucas e nessa passagem de Hebreus que encontramos exatamente a expressão espada de 2 gumes, né? Em segundo lugar, a expressão mais cortante em que a preposição utilizada é ruper é comparada por Wertcourt a Lucas 16:8. Em terceiro lugar, a expressão juntas e medulas usa termos fisiológicos que não aparecem em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. É uma linguagem médica. O quarto aspecto é que Egar observa que a preposição enopion, tá? Diante à vista de, significa, seguida de auton, o autu, ele, na palavra dele, como sinônimo de Cristo, é tipicamente lucana, tá? Por fim, a palavra traduzida como espada, que é machaira, às vezes possui o significado técnico de faca de cirurgião. Michaels afirma que o contexto não aceita a tradução para espada e que, em vez disso, admite que se traduz como uma faca usada por um sacerdote ou um açougueiro, ou mesmo um cirurgião. Ele destaca que as facas de cirurgião às vezes tinham 2 gumes, enquanto as facas normais não tinham. Seria bem adequado que essa linguagem tivesse vindo da pena do médico Lucas. Então, a linguagem médica, né, da carta aos Hebreus. Aí você vê Egar, outro erudito, observa que Hebreus, capítulo 5, de 12 a 14, exibe certa influência médica que pode indicar a autoria lucana. Esta passagem está cheia de termos médicos e fisiológicos. Aqui está a palavra népios, estereia, tropê, exis, asterion, asteterion, diacrises. Todos recebem essa classificação e teleiotes possui um duplo sentido médico. Asteneia, uma palavra que Lucas gosta de usar, o termo derivado astenes, se constitui na forma médica comum de identificar doença e doente, e teleios como seus derivados. É usada por Hipócrates para expressar o adjetivo saudável. Né? E a terceira passagem é Hebreus capítulo 12, 12 a 13, que possui 6 palavras que são basicamente lucanas. Está aqui as palavras, não vou ler, tá? As palavras gregas, você pode pesquisar. Aí ele fala de 3 delas, tá? Só aparecem em Lucas e Hebreus no Novo Testamento. O uso de anorto, restabelecer, em Hebreus 12, 12, se encontra em uma citação de Isaías 35, 3, embora anorto não esteja presente na Septuaginta, mas tenha sido acrescentada pelo escritor, tá? Aí ele vai trabalhando. Depois disso, ele mostra aqui, ó, outras semelhanças linguísticas entre Lucas, Atos e Hebreus, tá? Outras semelhanças. Então ele vai trabalhar as ocorrências dos verbos, das palavras, tá? Muitas palavras. Deixa eu correr aqui. Aqui, ó, ele vai trabalhar, ó, as 53 palavras exclusivas para Lucas, Atos e Hebreus, listados na tabela 1, não são repetidas aqui, a menos que apareçam com outras palavras exclusivas de Lucas, Atos e Hebreus. Aí ele vai falar aqui das palavras. Divisão 1. A palavra peipasteis, que é sofrimento, é usado para descrever o sofrimento de Cristo, como em Lucas 22, 28. Tá? Aí vai falando aqui das palavras, muita coisa. Tá?
o substantivo, o advérbio, o verbo, tá? Conjunção, preposição e por aí vai. Ó. Primeira divisão, só trabalhando Lucas, Atos e Hebreus, tá? Olha só. Depois ele vai trabalhar a segunda divisão de palavras, tá? Muita coisa boa, gente. Deixa eu parar o vídeo, já dá 50 minutos. 40 minutos. Né? Olha só. Muitas palavras. Aí ele define aqui, ó, conclusão sobre a semelhança. A semelhança lexical, tá? E ele fala aqui, ó, não tentei analisar diferenças vocabulares entre o corpus lucano e hebreus. Devemos nos recordar de duas coisas a respeito disso. Em primeiro lugar, o tema ou assunto até certo ponto determina a escolha das palavras. Com certeza, algumas diferenças vocabulares podem ser explicadas dessa forma. Em segundo lugar, existem algumas semelhanças ou diferenças nesse aspecto entre Lucas e Atos, mas as semelhanças compensam as diferenças, tá? Aí ele vai trabalhando. Aí ele vai aqui, ó, semelhanças estilísticas, ele fala dos pontos, tá? Do estilo de linguagem de Lucas, Atos e Hebreus, tá? A importância do estilo nas questões da identificação da autoria, você tem que levar isso em conta. Ele fala aqui, escorrer, tá? Depois ele vai trabalhar evidências da semelhança estilísticas entre Lucas, Atos e Hebreus, tá? Mais uma vez ele vai trabalhar com as palavras, né? As palavras que aparecem em Lucas, Atos e Hebreus, tá? A semelhança, mais uma vez, como Lucas usava o grego, tá? Ou como o escritor da carta aos Hebreus usava o grego, ele vai falar aqui, tá? A segunda divisão de palavras, mais uma vez, ele trabalha aqui, tá? Deixa eu correr por causa do tempo. Então ele vai mostrar uma outra tabela, tá? Posições das expressões de particípio e de adjetivo que qualificam o substantivo com um artigo em Hebreus e nas seções de Atos que utilizam nós, a palavra nós, o termo nós, né? Adjetivo. Então é muita coisa, gente. Outra aqui, ó. O uso de fórmulas de citação do Antigo Testamento em Lucas, Atos, Hebreus e Paulo, tá? Que ele vai trabalhar fórmulas de citação do Antigo Testamento em Lucas e Atos. Você tem a fórmula de citação, o grego e as referências, tá? Muita coisa, muita coisa. Depois a tabela 5, ele vai trabalhar fórmulas de citação do Antigo Testamento em Hebreus, que é muitas citações, né? Do Antigo Testamento em Hebreus, principalmente de Salmos. Outra tabela aqui, ó, de referências, tá? De citação do Antigo Testamento em Romanos, que Paulo cita. Outras aqui também. Deixa eu correr porque o tempo ruge. Né? Lucas, Hebreus e a Septuaginta. Ele trabalha aqui também. Depois de tudo isso, né? Os argumentos lexicais, gramaticais, estilísticos, ele vai trabalhar aqui, ó, o argumento a favor das considerações da linguística textual, que ele vai trabalhar os prólogos de Lucas, Atos e Hebreus, e a semelhança entre Atos 7, a pregação de Estevão, que Lucas narra, e Hebreus 11. E terceiro, a macroestrutura e a superestrutura em Lucas, Atos e Hebreus. A estrutura de Lucas, a estrutura de Atos e a estrutura de Hebreus. Ele vai tratar aqui. Tá? Maravilhoso. Ele começa aqui, ó, os prólogos de Lucas, Atos e Hebreus. Ele vai mostrar o texto de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Aqui o texto.
Atos, capítulo 1, de 1 a 5, e Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Ele vai mostrar semelhanças, tá? Muita semelhança. Então, possivelmente, Hebreus veio da mesma pena do escritor de Atos e do escritor do Evangelho de Lucas, que foi Lucas, tá? Ele mostra aqui a comparação, as palavras no grego, o estilo, enfim. Então, Lucas, ele tinha um estilo peculiar de escrever. E o prólogo não tem como ele imitar, né, ou trazer de outra pessoa. É o estilo próprio dele. E ele compara aqui. Ele faz essa comparação interessante, tá? Olha só. Ele vai citar Manson, W. Manson, que ele mostra a comparação, tá? Entre... ele encontrou várias semelhanças entre a apologia de Estevão e Hebreus. A mensagem de Estevão e Hebreus, como por exemplo, a atitude de Estevão com relação ao culto e à lei do judaísmo, sua declaração de que Jesus deseja mudar e superar essas coisas, seu senso do chamado de Deus ao seu povo como um chamado para as nações, seu destaque na natureza inconstante da vida de Israel e na contínua peregrinação do fiel, seu pensamento sobre a palavra de Deus como alvo vivo, sua alusão incidental a Josué com relação à promessa divina de descanso, sua ideia sobre os anjos como aqueles que ordenaram a lei de Deus e seu olhar para o céu e para Jesus. Essa mensagem de Estevão que Lucas narra de maneira brilhante, tá? Aí depois aqui, ó, ele vai fazer uma análise, tá, gramatical e linguística entre Atos 7 e Hebreus 11, a comparação de ambos, né? Depois ele vai trabalhar a macroestrutura e superestrutura em Lucas, Atos e Hebreus. Depois ele vai trabalhar a cada um de maneira maravilhosa, tá? Olha aqui, ó. Depois ele vai trabalhar a estrutura quiástica da narrativa de viagem de Lucas de acordo com Golder, grande estudioso. Ele vai citar Lucas, as passagens, né? Que Lucas era demais, escrevendo, sabia envolver o público, né? Sabia escrever muito bem. Tá? Muita coisa, as narrativas, olha só, as comparações, as divisões, enfim. Deu para mostrar bem o capítulo 3, né? É muita coisa boa. Capítulo 3 aí são 100 páginas, né? Que ele trata sobre a lexicografia, o estilo, a linguagem, por aí vai. Eu peço perdão pelo tempo, né? Mas foi necessário. Então, se vocês gostaram de mais um vídeo dessa obra, eu vou para o terceiro depois, que é o último, mostrando o capítulo 7, a reconstituição histórica. Se vocês gostaram de mais um vídeo, a segunda parte desse review dessa obra, deixa aqui o seu like, deixe nos seus comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Até as próximas indicações.